Você já sabe se é emocionalmente madura? Vamos falar hoje aqui sobre alguns sinais que você pode estar atenta, né, para saber se você tá com maturidade, né, para lidar com um relacionamento, porque relacionamentos vão exigir da gente muita maturidade em muitos momentos e muitas habilidades que a gente vai ter que ir usando, né? Então, quando eu quero falar sobre maturidade emocional aqui com vocês, eu acho que uma das coisas que é importante a gente pensar e a gente refletir é algumas emoções que são desagradáveis de serem sentidas. Algumas pessoas acreditam que se elas são maduras emocionalmente, elas não vão sentir raiva, elas não vão ficar com ciúme, elas não vão ficar com inveja em alguns momentos. E essas emoções, elas vão aparecer nas interações. Isso faz parte, somos seres humanos, todo mundo sente essas emoções. A grande diferença aqui vai ser o que você faz com o que você sente. Pode até ser que você seja uma pessoa muito madura até com coisas do dia a dia, né? Sei lá, no seu trabalho, que talvez que não envolva tanto, né, se relacionar com outras pessoas, porque isso também vai exigir habilidades da gente. Talvez de você conseguir gerenciar, né, suas contas, finanças, mas quando entra no assunto de relacionamento, isso mexe com você, isso vai ser difícil para você lidar. E quanto mais intimidade a gente tem dentro de uma relação, mais vai ativar as nossas dificuldades, mais vai ativar o que a gente chama, né, dos nossos modos e defesas que a gente foi criando ao longo da vida. Porque um relacionamento até amoroso, né, ou um relacionamento muito íntimo que a gente tem, ele vai ocupar como se fosse o papel dos nossos pais ali na nossa vida, né? A gente vai projetar muito do que a gente aprendeu na relação com os nossos pais ali. E agora eu selecionei alguns dos principais sinais, até anotei aqui para não deixar de esquecer de falar nada, alguns dos principais sinais que eu observo e que eu queria trazer aqui pra gente conversar e a gente refletir e pensar junto. Então, o primeiro sinal de que muitas vezes você precisa avaliar se você está com maturidade dentro da relação, é você ter muitas vezes a sensação de que você precisa resolver um conforto imediatamente. Se você sentiu algum incômodo, né, alguma raiva ou ciúme, você imediatamente quer resolver aquilo dali, você quer agir de acordo com a tua emoção. E a gente, quando tá com uma alta emoção, a gente muito provavelmente vai ter comportamentos que a gente pode se arrepender depois. Então, por exemplo, uma emoção que eu tenho que ficar ligada é a minha ansiedade, porque a minha ansiedade muitas vezes me coloca, eu quero resolver logo as coisas, né? Eu posso me atropelar em alguns momentos. Então, esse é um sinal de maturidade emocional. Então, hoje eu tenho um adulto saudável, já criei habilidades de quando eu percebo que isso está acontecendo comigo, eu paro, penso, calma. Não, vamos respirar, vamos usar algumas habilidades aqui para você se regular, para você conseguir ser efetivo no que você quer. Então, vamos imaginar, por exemplo, que vocês tiveram uma briga e a pessoa quer ir lá e resolver aquela briga agora, sendo que vocês ainda estão super ativados emocionalmente. Ou então você ficou desconfiado de alguma coisa, a pessoa agiu de alguma forma diferente com você, você quer conversar ali naquela hora, você quer brigar com aquela pessoa que você quer, né? E a gente vai precisar muitas vezes entender o que está no nosso pensamento, o que está no campo de interpretações que a gente faz e o que de fato foi um fato, né? Como que a gente vai comunicar essa mensagem, como que a gente vai passar isso para o outro. Dependendo da forma que a gente chega até a pessoa e passe o que está nos incomodando, isso pode ter um efeito até muito ao contrário daquilo que você deseja. Então, se você tá com raiva, se você tá com ciúme do seu parceiro, da sua parceira, e aí você chega para essa pessoa já brigando, já discutindo, muito provavelmente a pessoa nem vai te escutar, ela vai tentar se proteger, né, ou atacar você de volta. Então, para fechar esse primeiro tópico, né, que eu anotei aqui de maturidade emocional, eu acho que a frase que eu deixaria para vocês anotarem é: nem toda emoção precisa virar um comportamento. Então, use ferramentas para você tolerar o seu mal-estar, para você não ter comportamentos que você até se arrependa depois. O segundo tópico que eu quero trazer aqui para vocês, para a gente pensar em maturidade emocional às vezes a gente tem um pensamento, a gente olha aquele pensamento como uma verdade. Então, você confunde sentir o que você está sentindo com uma verdade absoluta. E isso, né, é uma coisa que a gente, às vezes, como adulto, vai ter que parar e refletir de o que disso que eu tô pensando de fato é real, de fato aconteceu, é um fato ou interpretações minhas. Se ainda assim, né, ainda que eu esteja pensando, eu já vi que isso é uma interpretação da minha cabeça, isso não é real, eu ainda continuo sentindo, isso pode ser um esquema seu. E aí, se você quer aprender mais sobre o esquema, tem vários vídeos aqui nesse canal que eu falo sobre isso. E o que é importante a gente pensar é que às vezes a tua emoção ela pode ser muito verdadeira, a sua sensação ela pode ser muito real, mas o fato em si não é. É muito comum a gente se agarrar, né, a um pensamento ou uma interpretação e a gente vê aquilo dali como uma verdade absoluta. E isso que nos leva ao sofrimento. Na verdade,
o que nos causa maior sofrimento não é nem um pensamento, mas o que nos causa maior sofrimento é quando a gente pega esse pensamento como uma verdade absoluta. Terceiro ponto que eu queria trazer aqui pra gente falar de maturidade, né, emocional nos relacionamentos. É quando muitas vezes você espera que o outro regule algo em você. Você espera que a pessoa faça exatamente aquilo que você imagina que seria o ideal para você, sendo que isso não é comunicado. Então a pessoa precisa responder da determinada maneira que você pensou, que você imaginou, pedir desculpas da forma que você imaginou, te tranquilizar da forma que você imaginou. E a pessoa, ela não tem bola de cristal, então ela não tem como dizer para você muitas vezes o que ela precisa, ou o que ela sente, ou que atender a tua necessidade do que você precisa, o que você sente, se você não comunicar isso para ela. E aqui eu acho que é um ponto também importante a gente conversar, é que algumas pessoas acreditam, tem um mito de que precisar uma das outras é um sinal de fraqueza. E isso não é uma verdade, né? Tem uma frase muito forte que diz assim, quanto mais dependentes nós somos dos nossos vínculos, mais independentes nós somos para explorar o mundo. Porque eu tô segura daquele vínculo, eu tô segura que eu posso fazer alguma coisa, que eu posso vacilar, que eu posso escorregar, mas aquele vínculo eu posso voltar e aquela pessoa vai estar ali para mim. Dadas as devidas proporções, né, do seu escorregão. Relações saudáveis envolvem dependência, envolvem sentir todas essas emoções que a gente conversou no primeiro tópico que eu trouxe aqui. O grande problema, né, é quando a gente passa a ter os nossos comportamentos a depender disso. Então, a gente pode desejar, a gente pode querer, mas a gente não pode depender e colocar a responsabilidade dos nossos comportamentos na mão da outra pessoa. Quarto ponto, você tem muita dificuldade de tomar responsabilidade sem assumir isso como uma culpa muito profunda. Então, as pessoas que se responsabilizam pelos seus atos, elas falam, nossa, isso que eu fiz não foi legal. E aquelas pessoas que se culpam, né, se colocam numa postura muito punitiva, muito crítica com elas, e que faz com que a gente não consiga ter maturidade para lidar com as situações nos nossos relacionamentos, elas já vão ter uma postura diferente. Ela vai pensar, por exemplo, eu estraguei tudo, eu sou uma pessoa horrível, eu sou péssima, o que gera, né, mais desmotivação, e a pessoa vai ter muita dificuldade de comunicar isso, ter uma comunicação mais assertiva e efetiva. Então, vamos diferenciar autocrítica, né, de responsabilização. Pensa bem, né? Você se sente mais motivado? Como é que você se sente quando você fica se sentindo culpado, né? Cobrado por alguma coisa? Ninguém se sente mais motivado para mudança assim, para ter uma conversa assim. Então, quando a gente pensa em maturidade emocional, a gente reconhece o nosso erro, mas a gente também consegue ser compassivo com a gente. Sem ficar tentando descobrir quem é o culpado, quem acertou o quê, né? Enfim, isso muitas vezes nos paralisa. A pergunta que a gente tem que se fazer é: o que eu faço daqui pra frente? O que eu aprendi com isso? Um quinto ponto que eu acho super importante pra gente conversar, e polêmico esse aí. A gente consegue, quando a gente tem maturidade emocional, sustentar duas verdades ao mesmo tempo. O que isso significa? Eu posso amar muito alguém e me decepcionar com essa pessoa. Eu posso amar muito alguém e sentir raiva dessa pessoa. Essas duas verdades, elas podem acontecer ao mesmo tempo. Eu posso, por exemplo, compreender o que essa pessoa fez ou como essa pessoa pensou pela história de vida dela, mas eu posso não concordar com ela. Uma coisa não anula a outra. E quanto mais imaturos nós somos, mais a gente entra nesses polos de 8 ou 80. Bom ou ruim, culpado ou inocente, me ama ou não me ama. O grande X, né, quando a gente pensa em maturidade nos relacionamentos, não é se essa pessoa ela vai falhar com a gente ou não, se a gente vai se decepcionar com essa pessoa ou não, mas se o nosso vínculo é forte o suficiente para passar por isso, pra gente conversar sobre isso junto, se vale a pena abrir mão de tudo que a gente tem, de toda a nossa história, de tudo que a gente construiu, talvez por um deslize dessa pessoa ou por algo que essa pessoa fez que eu não concorde. E a gente pode sentir raiva do outro sem machucar essa pessoa, a gente pode sentir ciúme dessa pessoa sem agredi-la, né, sem ter comportamentos que a gente se arrependa depois, né, que prejudique o vínculo depois. Eu posso me sentir, por exemplo, abandonada sem ficar implorando para essa pessoa voltar. E pensando nesse ponto, né, eu acho que uma das coisas mais importantes pra gente conversar, né, e avaliar talvez isso que eu esteja sentindo seja importante, eu tô percebendo que algo me incomodou, que algo não tá legal, mas às vezes não é o momento de eu decidir algo agora, eu preciso refletir mais sobre isso, eu preciso pensar se esse vínculo vale a pena pra mim ou não, como que eu vou comunicar isso pra essa pessoa, se vale a pena, né, abrir mão de tudo que a gente tem por causa desse vínculo.
E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado até aqui, feito você refletir e pensar sobre os seus relacionamentos. Eu sou Paloma, sou psicóloga, sou professora e supervisora clínica e atendo na abordagem da terapia cognitivo, terapia do esquema e terapia comportamental dialética. Se quiser conhecer um pouquinho mais sobre mim, me siga lá no Instagram ou também nesse canal aqui do YouTube. E aí eu vou fechar esse vídeo com uma pergunta chave de ouro para você refletir se você está tendo muitas vezes maturidade emocional nas suas relações. Qual desses pontos que eu trouxe aqui e listei é mais difícil para você sustentar quando está dentro de um relacionamento? E quando está emocionalmente ativada também? E se tiver mais alguma dúvida, me manda aqui nos comentários para eu ter ideias de próximos conteúdos para eu ser mais assertiva aqui no canal. Um beijo e até a próxima!